Ela é um pouco extensa, mas é interessante. Socorre-me, meu amigo. Tire-me esta grande dúvida. Já aceitei a Cristo em 2 oportunidades. Daí não resisti e me afastei. Aí fiquei com um grande problema de saúde e corri para Jesus novamente uma 3ª vez. E me batizei. Melhorei um pouco do problema e esqueci de tudo que Jesus tinha feito por mim. Corri para o mundo novamente. Fiz coisas que acho que nenhum pecador jamais faria. Agora, meu problema veio dobrado e eu fiquei com muito medo de morrer e retornei pela 4ª vez e confessei tudo isso a Deus e chorei amargamente. Senti depois desta oração que Jesus tinha me perdoado. Mas, lendo a Bíblia no livro de Hebreus, fiquei muito triste e em dúvidas se Deus realmente me perdoou ou não. Professor, você sabe que ali no livro de Hebreus, no capítulo 6, eu não abri aqui ainda, mas ali no livro de Hebreus, capítulo 6, fala que parece que Deus não perdoa os nossos pecados. 6, a partir do verso 4, diz o seguinte: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte no Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Professor Leandro Quadros, a gente viu o desespero do nosso colega ali. Ele foi, andou pelo mundo, se arrependeu, voltou. Isso acontece com muita gente, com a gente acontece isso. A gente sai dos caminhos de Deus, volta arrependido, depois cai em pecado novamente. E quando a gente se depara com um texto desse aqui, chega à seguinte conclusão: Deus não me perdoa assim tão fácil. Ou quem sabe não me perdoa mais. É assim? Pois eu gostei muito dessa pergunta, amigo Tito, e também da sua abordagem, amigo, porque realmente todos nós somos pecadores e nós nunca podemos atirar uma pedra, diríamos assim, sobre outro, como se nós fôssemos os santinhos, porque todos nós temos algum problema, algum pecado para resolvermos com a ajuda de Deus. Então foi muito boa essa abordagem do Tito para nós até analisarmos e refletirmos se estamos julgando as pessoas cumprindo assim um papel que pertence unicamente a Deus, não é? Agora, realmente, Hebreus 6, 4-6 foi um texto muito problemático, porque durante toda a trajetória do cristianismo, muitas pessoas foram impedidas de retornar às suas igrejas depois que se apostataram, ou seja, depois que abandonaram todos os caminhos de Deus e foram, diríamos assim, praticar coisas erradas, que cristãos não praticam, não é? Então muitas igrejas liam esses textos, isso muito antigamente, liam esse texto e pensavam assim: bom, já que o indivíduo se afastou, ele não pode voltar mais. Até que, com o crescimento, com a compreensão dos princípios de interpretação da Bíblia, né, da ciência chamada hermenêutica, se percebeu que Hebreus 6, 4-6 não está falando disso necessariamente. Através da leitura de Hebreus 10, 26-31, podemos detectar para qual tipo de pecado, né, qual tipo de afastamento de Deus, diríamos assim, não há perdão. Agora, você há de convir comigo, meu amigo, que quando a gente lê esse texto aqui de Hebreus 6, a pessoa que está lendo ali a Bíblia se depara com um texto desse, fica de cabelo em pé mesmo. Exatamente. Porque se a gente não tem essa habilidade de ver tudo isso na Bíblia, é difícil entender, não é? É difícil, Tito. Realmente, quando nós lemos um texto desses à primeira vista, ele choca. Mas quando vamos ao contexto, por isso que o programa Na Mira da Verdade existe, é para ajudar as pessoas também a perceberem, não é, Tito, que há textos que logo no seu contexto imediato já se obtém uma explicação deles. Outros não. Outros têm que ser num contexto mais amplo da própria Bíblia, não é? Agora aqui, em Hebreus 10, 26 em diante, fala o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos. E aí segue adiante. Ou seja, o tipo de pecado para o qual não há perdão, aqui nesse capítulo 6, é o pecado de ordem deliberada para o qual o indivíduo não se arrepende. Aí Ou fica seja, o detalhe. é constantemente negar a Jesus até o fim da vida. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente, amigo. Constantemente o indivíduo tem uma vida de pecadeiro, diríamos assim, não é? Faz do pecado um estilo de vida e ele não quer voltar. Agora, que é Deus quem proporciona o arrependimento quando o pecador permite, e aí eu tenho uma prova clara, amigo Odirley, de que você está arrependido porque foi Deus quem atuou em você, é 2 Coríntios 7,10. Esse texto vai lhe dar conforto também. Aqui diz assim... 2 Coríntios? 2 Coríntios, Tito, capítulo 7, verso 10. Você encontrou aí, Tito? Achei aqui, professor. Leia para nós então, amigo. 7,10 diz o seguinte: Isso. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. É isso aí? É isso mesmo. Olha a diferença entre a tristeza que Deus produz e o remorso que o mundo produz, né? Diz que a tristeza que Deus produz no coração traz arrependimento. Traz arrependimento. Correto. Traz mudança de vida. E as amarguras e tristezas que não vêm de Deus oprimem a gente a tal ponto, nos oprimem a tal ponto que só traz sofrimento e adoecer psíquico. Então, se você, Odirley, se arrependeu dos seus muitos erros, tenha certeza de que isso é prova clara da atuação de Deus em sua vida. E agora, se apegue ao poder de Deus para você vencer os seus maus atos. E lembre-se de João 5,14, né? Vá e não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Porque quando nos entregamos a um estilo de vida que não é saudável, a doença realmente volta com mais força ainda. E Cristo, quando curou uma pessoa, ele deu essa orientação de João 5,14.